Sejam todos bem-vindos aqui na Rapidinha de Biologia. Hoje nós vamos falar de um ponto que muitos alunos têm dúvida, que é a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. É bem possível que você já deve ter visto lá com o seu professor esse caminhamento aqui, de ideias da hipótese heterotrófica e esse caminhamento de ideias da hipótese autotrófica. Qual é a maior dúvida que a gente tem? Como que eu vou entender isso para a hora de uma prova? Como que eu vou lembrar desses nomes? Por que que às vezes o aluno tem dificuldade nessa matéria e por que que isso aparece muito em vestibulares? Justamente por isso aqui, Às vezes o aluno não sabe esses conceitos e não sabe, é claro, resolver o exercício, porque é necessário primeiro solidificar a compreensão disso aqui. Quando a gente fala em síntese, pessoal, isso é produção. Então, quando a gente fala quimiossíntese, os seres vivos mais simples, eles vão produzir a sua matéria orgânica, o seu alimento, através de reações químicas. E a fotossíntese, como o grande exemplo que a gente tem aí, que são as plantas, elas produzem o seu alimento através da luz. Então, tanto quimiossíntese quanto fotossíntese são processos de produção de energia, ou seja, são seres vivos autotróficos, ou seja, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Mas nós precisamos falar de dois conceitos importantes também, que é o conceito de fermentação e de respiração. O que significa isso? Para que a gente possa obter energia, nós precisamos quebrar uma matéria orgânica e liberar a energia das ligações químicas daquele composto. Então, os seres vivos podem obter energia fermentando o componente orgânico ou fazendo a respiração. Qual que é a diferença disso? A fermentação ela é mais simples e ela não depende do oxigênio. Então, os seres vivos podem fazer a fermentação e não vão usar oxigênio para isso. Já quando nós fazemos a respiração, nós vamos obter energia dos componentes orgânicos em uma grande quantidade, quando em comparação com a fermentação, só que aqui, nós vamos precisar do gás oxigênio, do O2. Então, nós temos aqui as duas imagens. A fotossíntese, a luz solar entra para criar a matéria orgânica, para a gente desenvolver o crescimento dessa planta. Só que essa planta também tem que quebrar a matéria orgânica que ela produz. Então, ela também faz a respiração, ou seja, ela vai quebrar a matéria orgânica que foi produzida. Então, fica tranquilo aqui, Quimiossíntese e fotossíntese produz matéria orgânica e fermentação e respiração quebra a matéria orgânica para liberar energia. E lembrando os conceitos, autotrófico produz o seu próprio alimento, heterotrófico não produz seu próprio alimento. Então, as plantas, por exemplo, elas fazem fotossíntese, elas são autotróficas. Algumas bactérias fazem a quimiossíntese, também fotossíntese bacteriana, elas são autotróficas. Nós, seres humanos, animais, não produzimos a nossa própria energia. A gente tem que buscar, a gente tem que correr atrás do alimento. Então, nós somos heterotróficos. E quando nós vamos quebrar essa matéria orgânica para liberar energia, isso pode ser feito de duas maneiras. Utilizando o oxigênio aeróbico ou não necessitando do oxigênio, que seria anaeróbico. Feito isso aqui, pessoal, você já tem agora todo o esclarecimento para compreender o que é uma hipótese autotrófica e heterotrófica. Vamos lá, então. Voltando aqui no ponto que a gente estava falando. O que é a hipótese heterotrófica? Acreditava que os primeiros seres vivos não produziam seu próprio alimento. A hipótese autotrófica acredita-se que os primeiros seres vivos produzam o seu próprio alimento. Como que seria isso? Os primeiros seres vivos, vamos aqui falar primeiro da heterotrófica. Se eles tinham que se alimentar, mas eles não produziam o seu próprio alimento, eles pegavam a matéria orgânica disponível na Terra primitiva e começavam a quebrar aquela matéria orgânica para gerar energia. Como que eles quebravam? Por fermentação. Ah, Rodrigo, mas por que era por fermentação? Porque não existia o gás oxigênio ainda na Terra. A Terra era primitiva e não existia o gás oxigênio. Isso vai aparecer na sua prova, certo? Então, a primeira forma de quebrar a matéria orgânica que existia no planeta Terra era por fermentação. Só que o rendimento energético é bem baixo. Quando se quebra a matéria orgânica, produz o
gás carbônico, o CO2. Esse excesso de CO2 que foi acumulando no planeta Terra deu a possibilidade da evolução para surgir os organismos fotossintetizantes, ou seja, aquela galera que faz a fotossíntese, que pega através da luz solar o CO2 e a água e produz matéria orgânica. E ainda liberaram um gás novinho aqui na Terra chamado gás oxigênio. Então nós podemos dizer que não existia oxigênio no planeta Terra e os seres vivos primordiais quebravam a matéria orgânica do ambiente fermentando. Com essa fermentação, eles liberaram grande quantidade de CO2. Esse CO2 deu um pontapé para o surgimento dos fotossintetizantes, que começaram a absorver o CO2 mais água na presença de luz, fazendo grandes moléculas orgânicas e ainda liberando o O2. Então, o oxigênio surgiu na Terra a partir dos fotossintetizantes. Com mais um passo evolutivo, surgiram os seres vivos que fazem a respiração aeróbica, que é o nosso caso. Começou-se a fazer a respiração através do oxigênio, ou seja, nós buscamos as nossas moléculas orgânicas, nós que somos heterotróficos, mas nós precisamos quebrá-las. Então, nós utilizamos o oxigênio para quebrar a matéria orgânica da nossa alimentação e liberar uma grande quantidade de energia. Então, resumindo, os primeiros seres vivos fermentavam e liberou CO2. Esse CO2 deu condição para surgir os fotossintetizantes, que fazendo a fotossíntese liberam o gás oxigênio O2, e esse O2 deu a possibilidade do surgimento dos seres vivos que fazem a respiração aeróbica, que é muito mais eficiente energeticamente falando. Utiliza o oxigênio, quebra a matéria orgânica e libera grande quantidade de energia. A hipótese autotrófica ela é semelhante, só que qual que é a diferença? Os primeiros seres vivos produziam seu próprio alimento. De que maneira? Através de pequenas reações químicas chamadas de quimiossíntese. O que é síntese? Produção. Químio, reações químicas. Então, eles conseguiam fazer algumas reações químicas gerando componentes orgânicos. Eles criavam de uma forma simples componentes orgânicos. Só que não adiantava nada produzir, era necessário produzir e quebrar para liberar essa energia. Então, eles também fermentavam para quebrar as moléculas orgânicas que eles mesmos produziram, produziu CO2, igualzinho. Ó. Esse CO2 deu a chance do surgimento dos fotossintetizantes, que liberaram o O2, e chegou aqui na possibilidade do surgimento da respiração aeróbica. Então, a grande diferença é que aqui os primeiros seres vivos produziam seu próprio autotrófica, produzia seu próprio alimento e heterotrófica não produzia seu próprio alimento. Essa seria a grande diferença. Aqui a gente começa com quimiossíntese, que é a produção, e aqui já cai direto na fermentação, porque quebrava a matéria orgânica que já existia no planeta Terra. Certinho? Então, pessoal, para que possamos fixar melhor a matéria, nós trazemos aqui 2 exercícios de vestibulares. Primeiro, dentre as hipóteses da origem da vida, existe a que se baseia no consumo de nutrientes da sopa orgânica dos mares primitivos. Ele já te deu aqui o ponto central da questão. Os primeiros seres vivos consumiriam os nutrientes da matéria orgânica do planeta primitivo, ou seja, dos mares primitivos, como se fosse uma sopa de matéria orgânica, usando o processo de fermentação. Por que fermentação? Porque não tinha como existir a respiração, não existia oxigênio, não tinha surgido ainda os autótrofos para produzir oxigênio. Pode-se afirmar corretamente que essa descrição corresponde a: se eles vão consumir a matéria orgânica do ambiente, eles não vão produzir. Ou seja, então eles vão ser heterotróficos, a correta seria a letra B. E o próximo exercício, ele é um pouco mais contextualizado. Observe bem a interpretação do texto. Como esses primeiros organismos eram incapazes de sintetizar compostos ricos em energia, a vida poderia ter desaparecido da Terra após a utilização dos compostos de carbono formados pelo processo abiótico na massa líquida onde eles viviam. O que esse texto quis dizer aqui? Ó? Os primeiros organismos, eles não fabricavam compostos ricos em energia. Então, com isso, a Terra poderia, ter sofrido ali a perda da vida. A vida poderia ter desaparecido. O que significa? À medida que os seres vivos foram evoluindo,
foi necessário um processo de obtenção maior de energia. Ou seja, nós tivemos a possibilidade do surgimento do gás oxigênio pelos autótrofos, e esse oxigênio deu a permissão de produzir e consumir maior quantidade de energia, dando possibilidade na evolução do surgimento de seres vivos, né, mais complexos. Sem o oxigênio na Terra, nós não teríamos condição de ter um suprimento energético de seres vivos mais complexos, assim como é o nosso caso. Então, olha o comando da questão. Nas condições anteriormente descritas, a manutenção da vida em nosso planeta dependeu do aparecimento de que tipo de organismo? Ou seja, se o pontapé para que a complexidade de seres vivos existisse era a presença do oxigênio, para fazer uma maior quebra energética, quem foi o responsável pela liberação desse oxigênio no planeta Terra? Os autótrofos, aqueles que sintetizam o seu próprio alimento, né, como, por exemplo, os fotossintetizantes, e liberam o gás oxigênio para a gente. Então, o correto seria a letra E. Pessoal, se você gostou da temática dessa aula, da nossa metodologia e da forma como a gente trabalha, curte aí o nosso canal, curte também o nosso Instagram, Rapidinhas de Biologia. Nos comentários desse vídeo, você pode deixar a sua opinião e pode também fornecer sugestões de novas aulas. Você vai estar contribuindo muito para a continuidade desse canal. Obrigado por estar aqui conosco. Esteja também nas nossas próximas aulas. Nosso grande abraço.